Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E a Leila Pereira simplesmente não para. Acho que virou uma coisa meio obsessiva a dela com o Flamengo, porque o Palmeiras voltou a provocar o Flamengo. Claro que a pedido dela, o Palmeiras publicou na sua rede social uma nota dizendo que o acordo entre basicamente Flamengo e Grêmio é uma mentira, porque o Palmeiras não assinou absolutamente nada no que diz respeito, e ela se refere à nota conjunta publicada ontem pelas duas equipes no que diz respeito à cooperação do Grêmio e do Flamengo, né, no que diz respeito à assinatura do contrato do Flamengo com a Libra, que diz respeito aos 30% referentes à audiência. Eu vou explicar um pouquinho mais desse processo adiante neste vídeo. Mas para você entender, a Leila diz que não assinou nada e sai da Libra. Ela precisava assinar? Evidentemente que não. O que ela assinou é que o Flamengo vai ter esses 150 milhões de reais extras no período até 2029. E o que o Flamengo vai fazer com esse dinheiro não tem nada a ver com o Palmeiras. Ela não precisa saber de nada, porque passa a ser um assunto do Flamengo. O Rodrigo Matos, no UOL Sport, escreveu um ótimo texto destrinchando tudo sobre esse acordo entre Flamengo e Grêmio, com o Flamengo dando ao Grêmio 7 milhões de reais por ano como gratidão pelo esforço do Grêmio também, para que houvesse um consenso do qual o Palmeiras não participou, para a assinatura desse acordo entre rubro-negros e a Libra. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet, meu camarada. E hoje tem jogo do Flamengo pela Libertadores da América contra a equipe do Independiente Medellín. E a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado. Você não conhece ainda o site da BandBet? Então não perca o seu tempo, aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no seu browser, após assistir a este vídeo, o endereço bandbet.bet.br. E já há super odds aí para esse grande jogo. Aliás, farei uma live no Instagram da BandBet pouco antes do jogo, oferecendo a você um bilhete espetacular para você fazer a sua fezinha neste jogo. As melhores oportunidades do mercado para o Flamengo estão, claro, na BandBet, não só para o Flamengo, mas também para outros jogos da Sul-Americana e da Libertadores da América. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando então o assunto principal deste vídeo, que é essa questão envolvendo o Palmeiras e a Libra e o Flamengo também. É uma provocação clara ao Flamengo, né? E aí é o seguinte, repito, este é um acordo do Flamengo com o Grêmio que independe da Libra. É uma gratificação, é uma bonificação que o Flamengo dá ao Grêmio. Um assunto do Flamengo e do Grêmio não diz respeito a Palmeiras, a Libra, absolutamente nada disso. Como é que funciona o rateio? Mais uma vez explicando para você não cair em fake news, hein, pessoal? 40% são distribuídos irmãmente entre todos os clubes de forma igualitária no que diz respeito ao dinheiro advindo da televisão, tá? Então é o seguinte, 40%, tá? 30% dizem respeito à classificação do clube no Campeonato Brasileiro do ano passado. E outros 30% dizem respeito à audiência, tá? E é nessa fatia de 30% que diz respeito à audiência que o Flamengo firmou um novo acordo, não só o Flamengo, mas todo mundo, inclusive a Leila, tá? O que ela manifesta nessa nota de provocação ao Flamengo é que é mentira que o Palmeiras tenha assinado qualquer coisa no que diz respeito ao acordo entre Flamengo e Grêmio, mas, repito, esse é um acordo que não precisa da assinatura de ninguém. E ela sabe disso, né? Ela só não pede a oportunidade de cutucar o Flamengo mais uma vez, né? Virou uma obsessão da Leila, e também por meio de alguns
influencers, gente na grande imprensa também, ligada ao Palmeiras, que publica coisas sem absolutamente checar o outro lado da história. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui a gente fala o nome, não tem problema nenhum, com a Alicia Klein, que dá só o lado do Palmeiras na história, né? Tem que pesquisar, tem que... o bom jornalismo diz que você tem que dar a versão do outro lado também, né? Não só do lado do Palmeiras, né? Então o Palmeiras dá a sua versão dos fatos, no entanto, não enxerga a versão, aí eu estou falando da instituição, do outro lado, né? Do outro lado da história, que é o lado do Flamengo, né? E o Flamengo sempre teve razão nessa briga, sempre teve razão, né? Aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo não poderia ter bloqueado o dinheiro repassado a outros clubes. Não foi o Flamengo que bloqueou nada, foi a justiça, estava sob júdice isso, né? Até que fosse chegado um acordo, e pronto, o acordo chegou, agora está todo mundo liberado para ganhar o dinheiro no que diz respeito à televisão. Ah, mas por que o Flamengo fez isso entrando com uma ação na justiça? Porque o Flamengo nunca mais ia ver a cor desse dinheiro se esse dinheiro fosse repassado aos clubes e depois tivesse de haver um outro repasse ao Flamengo. Então também é uma meia-verdade a história que o Grêmio está repassando o dinheiro do Flamengo. Não, o Flamengo está ganhando mais, talvez a fatia de algum clube diminua, mas não é um repasse deste clube ao Flamengo, diferentemente do que está publicado nessa nota. Então você tem que tomar muito cuidado para não comprar só a versão de um lado. E são notas provocativas ao Flamengo sempre. Sempre provocativas ao Flamengo. O Palmeiras elege o Flamengo como o malvado da história. Pois é, o malvadão definitivamente é o Flamengo. E várias pessoas na imprensa, inclusive, manifestaram apoio à Leila Pereira, dizendo que ela peitava o Flamengo. Ora, por que tem que peitar o Flamengo? Eu nunca entendi essa história do porquê ter de peitar o Flamengo e não peitar outros clubes. Por exemplo, o grande rival do Palmeiras é o Corinthians. Por que o Palmeiras tem que peitar o Flamengo? Não entendo a Leila Pereira peitar o Flamengo. E falou uma fake news a Leila Pereira, dizendo que o Flamengo poderia jogar sozinho. Ora, por que o Flamengo jogaria sozinho se tem o direito adquirido de disputar o Brasileirão da Série A? Direito este adquirido no campo, porque o Flamengo está na primeira divisão do futebol brasileiro, porque merece estar, porque é o campeão. Então não tem essa de jogar sozinho. O Palmeiras saiu da Libra, o Palmeiras vai jogar sozinho? Claro que não. Se fosse do outro lado, a gente falaria a mesma coisa também, né? Então o Palmeiras não vai jogar sozinho, assim como o Flamengo não vai jogar sozinho. Não existe essa possibilidade, nem de um lado, nem de outro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.